Sabe aquele momento que você tá tão no automático, tão focada no que ainda falta, que você esquece de olhar para o que você já tem? Esses dias eu tava num momento em família e eu olhei em volta, parei e pensei, cara, eu tô vivendo uma coisa, uma parte do que eu tanto pedi e eu quase deixei passar. Porque a gente sonha tanto, mas quando as coisas chegam, parece que a gente nem percebe que elas chegaram. A vida vai acelerando e a gente esquece de sentir o agora. Então hoje eu só queria trocar uma ideia com vocês sobre isso, sobre como o presente às vezes é só um sonho que a gente esqueceu que realizou. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast No Meio do Caminho. Então eu vou abrir um pouquinho aqui da minha história. Eu esses dias me peguei, num momento em família que eu senti muita gratidão por aquele momento e eu percebi que eu estava no meio de uma conquista que por muitos anos eu pedi, eu desejei, eu sonhei, sabe? E naquele momento eu percebi, cara, eu já tô vivendo aquilo que um dia eu tentei tanto conseguir e que hoje, por ainda estar nessa energia do perseguir, correr atrás, que até mesmo a vida nos impõe, né? Que é uma coisa que a gente precisa fazer como um instinto de sobrevivência, por estar sempre nesse ritmo de sempre tentar conquistar alguma coisa, eu não estava percebendo que eu já tinha conquistado muita coisa, né? Então eu estava no momento com o meu marido, a minha filha, a gente estava aqui no nosso escritório, ele no computador dele, eu no meu e a nossa bebê dormindo no chiqueirinho dela. E eu olhei para aquilo e falei, cara, que coisa mais gostosa a gente ter um momento em família, tão junto assim, sabe? A gente tem tido bastante noites também, onde a gente, depois do serviço, nós ficamos nós três ali na sala, assistindo alguma coisa juntos, né? Mas eu parei pra pensar, cara, como eu desejei um dia poder viver uma vida mais tranquila, poder trabalhar em casa, poder ter momentos, mais calmos dentro de casa, não precisar vamos lá, pegar um ônibus, pegar um metrô para ir trabalhar, ter tempo de qualidade em casa, trabalhar com, principalmente, esse era um grande sonho da minha vida, trabalhar com algo que me nutrisse de alguma forma, então que me fizesse feliz, vamos dizer assim, que de alguma forma me satisfazesse, não só financeiramente, mas em alma também. Então, durante muitos anos, eu pulei de emprego em emprego. Não sei se vai ter alguém aqui que de alguma forma se identifique com isso, mas por muito tempo eu pulei de emprego em emprego, tentando encontrar alguma coisa que fizesse sentido para mim, tanto para as minhas habilidades quanto para o que eu gostaria de fazer para o mundo, sabe? E eu falava que eu quando eu era adolescente, que um dia eu trabalharia na Disney, né? Sempre foi um sonho meu trabalhar na Disney. E um dia eu assisti um curta-metragem que chama Lava, da Disney. Recomendo, inclusive. E eu senti uma emoção tão grande naquele curta-metragem que me deu uma vontade gigantesca de fazer outras pessoas também sentirem essa emoção, né? Eu falei, cara, como a Disney consegue de alguma forma tocar o coração das pessoas num íntimo tão profundo que faz elas se identificarem com aquilo e também se compadecerem às vezes com alguma história que mesmo elas não estando vivendo, né? Às vezes a pessoa não se identifica com aquilo, mas ela consegue se compadecer, sentir empatia por aquilo, sabe? Então a Disney nos faz sonhar muito, né? E depois que eu vi aquele curta-metragem, eu falei, eu quero fazer as pessoas terem essa mesma sensação que eu acabei de sentir assistindo esse filme. E a partir daí eu decidi trabalhar com cinema de animação e artes digitais. Na época, eu tentei entrar na faculdade. Eu sou uma pessoa muito artística, com alma muito artística, né? E na época eu tentei entrar na faculdade por um período, acho que uns 2 anos, 2 anos e meio eu tentei, mas eu não consegui passar e eu acabei desistindo. Eu era uma adolescente bem perdida, sinceramente, no que eu queria ser. Eu não conseguia ver exatamente que carreira eu gostaria de seguir.
Então eu tentei muita coisa, sabe? E até os meus 23, 24 anos, mais ou menos, eu ainda não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E sinceramente, eu ainda continuo sem saber, apesar de eu ter uma carreira hoje muito mais consolidada. E daí, né, nessa procura de algo que eu quisesse fazer, né, eu pulei de alguns empregos. Um belo dia, por alguns acontecimentos da minha vida, eu fui morar em São Paulo. Eu moro hoje em Minas Gerais e na época eu fui morar em São Paulo e consegui um emprego. E vocês não vão acreditar, mas eu consegui um emprego na Disney e foi uma coisa extraordinária quando eu fiz a entrevista, porque eu fiquei muito chocada com como aquilo foi possível, porque eu não imaginava que era possível conseguir trabalhar na Disney morando no Brasil, sabe? É, e de alguma forma eu tinha conseguido uma coisa que há uns 4 anos antes, 3 anos antes, eu estava apenas procriando, sabe? Cocriando, na verdade, cocriando na minha cabeça. Então eu cocriava isso, eu falava que eu trabalharia na Disney nem que fosse lavando o chão, e em algum momento simplesmente o trabalho chegou até mim, sabe? Claro que antes disso eu precisei abrir mão de algumas coisas, mas sem saber para onde que eu ia, o que ia acontecer, né? Mas me levou exatamente para onde um dia eu quis estar, sabe? Então, eu trabalhei durante 2 anos e meio na Disney e foi pra Disney, né, como suporte do serviço da Disney Plus e Star Plus. E eu gostava muito do que eu fazia. Sério, eu gostava muito. Tinha treinamentos da Disney também. Era uma coisa bem, bem diferente. E naquele momento, né, que eu comecei a trabalhar, foi um dos empregos que eu me senti mais feliz na minha vida, que eu senti que finalmente eu fazia parte de alguma coisa que me nutria, sabe? O que eu fazia, eu gostava muito. Só que tudo, como tudo chega a um fim, né? Também chegou a um fim esse emprego e eu decidi tomar novos rumos, né? Eu queria mais conforto financeiro e naquela época, com o que eu estava trabalhando, eu não conseguia ter esse conforto financeiro. Então eu decidi que eu precisava dar um passo, né? E deixar isso para trás. E eu consegui um emprego com uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar, né? Eu fui suporte de um curso de gestão de tráfego e aí eu encontrei uma nova carreira e fiz uma transição de carreira. Então hoje eu sou gestora de tráfego e foi totalmente de supetão na minha vida, mas foi um emprego que me abriu muitas portas, sabe? Que me fez conquistar muitas coisas que eu imaginava assim, que era quase impossível me imaginar conquistando. E que se eu imaginasse era daqui muitos e muitos anos, com às vezes muitas formações, muitas coisas para conseguir chegar onde eu consegui chegar em um ano. Então, eu cocrio muitas coisas, sabe? Quando eu falo que eu quero uma coisa, eu cocrio muito aquilo. E de alguma forma, um dia vem. Só que antes a gente acaba abrindo mão de muitas coisas, né? O processo, às vezes, ele não é linear, né? Não é tipo, eu quero ganhar isso agora e no dia seguinte aquilo vai chegar pra você simplesmente de bandeja e completamente visível, sabe? Não. Às vezes você vai passar por um desconforto antes, que você não vai entender por que você tá passando por aquilo, pra aí sim você chegar num ponto que você desejou tanto, sabe? E aí as coisas passam a fazer sentido. Então, quando eu fiz essa troca de carreira, né, que eu saí da Disney e comecei a trabalhar com uma coisa que eu nem imaginava que eu iria gostar, ou que eu queria fazer, era um mundo completamente novo. Eu basicamente saí de uma coisa que eu sonhei por muitos anos, que eu era feliz, para uma coisa completamente nova e que eu não tinha desejado, vamos se dizer assim. Não era uma coisa que eu tinha cocriado essa carreira, sabe? Mas que eu me encaixei muito bem e que eu abracei a oportunidade como nenhuma outra, sabe? Então, eu gostei muito do que eu fui aprendendo no meio do caminho e eu decidi dar as caras a isso. Mas antes de decidir dar as caras a isso, eu tinha colocado na minha cabeça que a carreira que eu gostaria de seguir era alguma coisa artística. Então, eu queria trabalhar com algum tipo de arte manual, eu queria ter uma loja.
e eu queria trabalhar com alguma coisa de arte manual. Eu ainda tenho muita vontade de fazer isso. E aí a gestão de tráfego era só um meio do caminho. Era um meio do caminho para o que eu queria fazer no final, né? Na linha de chegada. E aí, nesse meio do caminho, eu acabei encontrando outras coisas e acabei deixando um pouco de lado esse sonho de ter, né, essa loja de artes manuais, que pode ser que daqui a um tempo eu consiga, né? Porque é uma coisa que eu co-criei também, que eu continuo co-criando e que de alguma forma a vida me leve até lá, mas que antes provavelmente eu tenho que passar realmente por esse passo de ser gestora de tráfego, né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que com certeza mudou muito, muito mesmo a minha mentalidade e a minha vida, porque hoje eu consigo ter tudo o que eu sonhei quando eu trabalhava na Disney. Então, meu primeiro passo foi sonhar em trabalhar na Disney. Depois que eu entrei na Disney, meu segundo passo era que eu queria muito ter liberdade geográfica, eu queria poder trabalhar de qualquer lugar. Então, eu queria, se eu quisesse viajar para São Paulo para ver minha família, eu poderia. Se eu quisesse ficar aqui na minha casa em Minas, eu poderia. Se eu quisesse ir para qualquer outro lugar, eu poderia. Então, eu queria ter essa liberdade geográfica e ao mesmo tempo eu queria ter um conforto financeiro maior, né? Eu lembro que na época o meu salário dos sonhos era R$ 7.000. Eu falava, cara, no dia que eu chegar em R$ 7.000, antes eu queria chegar a 3.500, né? E eu falava, quando eu chegar a R$ 7.000, eu vou ficar num paraíso, basicamente. Eu vou estar no paraíso. E aí, com a gestão de tráfego, em um ano eu consegui isso. Em um pouco menos que um ano, na real, eu consegui chegar nisso. E é chocante porque era uma coisa que eu via bem distante, sabe? Na nossa realidade, quem é CLT, né? Quem passou uma vida de lutas, sabe que é difícil ter um salário desses, né? E que quem tem um salário desses geralmente tem muitas formações, muito tempo de mercado, né? E já é um profissional, às vezes até sênior. Então, não é tão simples, não é fácil ter esse tipo de salário. E com o meu próprio esforço, com, sabe, todo o conhecimento que eu fui adquirindo, com tudo que eu fui fazendo, me posicionando, aprendendo em questão de mentalidade também, eu consegui chegar nisso em pouco menos de um ano depois que eu saí da Disney e encontrei essa nova carreira como gestora de tráfego. E eu fiquei chocada quando eu percebi, porque quando eu cheguei ao 7, eu já estava com metas de 10, 15. E no digital, quem é do digital vai entender, quem não é, talvez não vai entender tanto, mas R$ 15.000, às vezes, as pessoas pensam que é um troquinho de pão, sabe? Então, a gente sempre tá com a cabeça de querer ganhar mais, né? Para as pessoas no digital, o negócio é ganhar o primeiro milhão. E então 15 mil parece ser o troquinho de pão. Só que não é. É uma coisa muito, muito grandiosa para muitas pessoas, né? Mudaria a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Então, nesse meio do caminho, eu deixei de perceber pequenas conquistas que eu fui tendo. Então, a primeira conquista, poder ter a liberdade geográfica. A segunda conquista, né, que todas elas, na verdade, entraram no meio do caminho, todas juntas. A segunda conquista de ter essa liberdade de tempo, de escolha de tempo, né? Poder escolher quando eu quero trabalhar, quando eu não quero trabalhar, ser feliz com o que eu estou trabalhando, com o que eu estava trabalhando. Então, eu sou feliz como gestora de tráfego também. Então eu fui conquistando tudo isso, mas com toda a pressa da vida de exigir da gente, né, todo esse sucesso, todas essas conquistas, uma atrás da outra, sempre uma maior do que a outra, a gente não percebe as pequenas coisas que vão ficando no meio do caminho. Por isso até que eu dei esse nome para esse podcast, porque literalmente a nossa vida acontece no meio do caminho, não é na linha de chegada e não é na linha de partida. O que foi ontem, o que vai ser amanhã, mas o que é hoje está acontecendo agora. Então é esse meio do caminho que torna o que vai acontecer amanhã e é o que a gente olha para trás ali e já não faz mais parte, né? Porque o que a gente era ontem, hoje a gente já tá mais evoluído. Então, a vida acontece no meio do caminho. E daí, no meio do caminho, eu fui vendo que eu tinha várias pequenas conquistas que eu desejei por tantos anos, que eu corri tanto atrás, sabe? E aí eu percebi, poxa,
eu só tenho que ser grata a tudo isso, sabe? Claro que eu tenho metas, eu tenho outros objetivos agora, afinal a gente vai aumentando os objetivos, vai querendo novas coisas, mas não dá pra negar toda a evolução que eu tive nesse um ano. E então eu comecei a perceber o quanto as pessoas, às vezes, na correria do dia a dia, deixam passar pequenas conquistas, né? Então, às vezes é uma coisa simples, né? De começar a fazer um exercício. Fez um exercício durante a semana toda, mas por causa da correria você não percebeu. Ou conseguiu ficar aquela semana e meditar pelo menos 2 vezes na semana, né? Ou conseguiu atingir um faturamento. Enfim, qualquer tipo de conquista, mesmo que seja mínima, pode ter sido alguma coisa que você sonhou há alguns tempo atrás, então alguns anos, alguns dias, algumas semanas, enfim. Você co-criou de alguma forma e você pode ter atingido elas, mas você deixou passar no meio do caminho porque você começou a ter desejos e sonhos maiores. Então, primeiro, às vezes as coisas elas podem demorar alguns anos para acontecer, né? Para a vida te trazer aquilo. E nesse período, né, você vai reparando que algumas coisinhas que você desejou anos antes vão acontecendo. E ou que já aconteceram, às vezes alguns anos atrás você nem percebeu que já aconteceu, ou que você já desejou por aquilo. Então, eu percebi isso, sabe? Que eu tava com a minha família em casa, eu tenho completamente liberdade de horários, eu tenho completamente liberdade geográfica, a minha questão financeira melhorou bastante. Eu tive uma filha maravilhosa durante esse período, porque foi literalmente um parto a minha nova carreira, mas também foi um parto literalmente da minha filha, porque eu fiquei grávida ao mesmo tempo com todas essas mudanças, né? Quando eu descobri essa nova carreira, eu também fiquei grávida no primeiro mês, então foi tudo ao mesmo tempo. 2 partos eu tive de empresa e da minha filha. E também muita coisa mudou em mim, muita coisa mudou em mim. Minha mentalidade mudou bastante. Meu jeito de vestir mudou bastante, né? Meu jeito de pensar nas coisas, de fazer as coisas, de falar, então de me posicionar, muita coisa mudou, né? De responsabilidade. E eu sinto que eu saí de uma menina para uma mulher realmente. Porém, eu ainda tô nesse processo, né? Às vezes eu me perco um pouco na minha identidade, eu fico pensando quem eu sou agora, quem eu quero ser, para onde eu tô indo, o que que eu quero fazer, né? A gente está em constante procura do nosso autoconhecimento, de quem a gente quer ser, como a gente quer ser. Então, eu ainda tô nessa procura. Inclusive, isso talvez vai ser um tema de um podcast depois, de um episódio. Mas era uma coisa que eu queria falar com vocês hoje. Vocês já pararam para pensar na vida de vocês? O que vocês já têm, ou que vocês, às vezes passou algum tempo e vocês não perceberam, mas as conquistas que vocês já tiveram por causa que vocês já desejaram muito no passado, mas que vocês não perceberam que elas já aconteceram, que elas estão acontecendo nesse exato momento. Então, parar um pouco essa correria do mundo, né, que exige tanto da gente, de estar sempre conquistando alguma coisa, sempre correndo atrás de alguma coisa, parar e refletir sobre o seu presente. O que você tem agora para ser grato? O que você tem agora que já foi um desejo um dia e agora já está realizado, sabe? Qual é seu próximo desejo que você pode esperar e quando ele chegar você também vai ser grato? E que às vezes uma meta que você não bateu, tá tudo bem, porque no meio do caminho você teve várias outras conquistas. Eu coloquei como meta no meu ano passado chegar no faturamento de 10 mil, para vocês terem noção. E essa era uma das minhas únicas metas, ter o faturamento de 10 mil. Mas eu não consegui bater essa meta. Só que eu falei, cara, por que eu vou ficar triste por não ter batido essa meta, sendo que eu bati várias outras metas que eu nem estipulei, mas que eu desejei tanto, sabe? Então eu desejei tanto aquele faturamento de 7 mil, eu desejei tanto toda aquela transição de carreira, uma carreira que me fizesse feliz, que me fluísse. Desejei tanto essa liberdade geográfica, desejei tanto tudo isso. Por que não comemorar essas coisas também? Eu não consegui chegar naquela meta, mas nada me impede que eu não chegue esse ano, sabe?
Agora, no ano passado, por que não comemorar tudo isso que eu conquistei? Porque literalmente foi um ano de muitas mudanças. Foi um ano que basicamente a minha vida inteira virou 360. Eu tive uma filha, eu mudei de carreira, mudei de mentalidade, saí do CLT, comecei a empreender. Então foi um ano de muitas mudanças mesmo, e todas elas muito positivas. Então por que não comemorar isso? Por que, em vez de ficar chateada ou, enfim, frustrada porque eu não cheguei em uma única meta, por que não comemorar todas as outras pequenas conquistas e grandes conquistas que eu tive naquele ano? Então, eu acho que vale pra gente pensar no que a gente tem todos os dias da nossa vida, que a gente pode ser grato, porque eu acredito que é a partir da gratidão que mais coisas fluem na nossa vida, né? Quanto mais frustrado você tá, mais a sua vida vai te trazer frustrações. Isso é uma coisa que eu já percebi na prática na minha vida. Quem pratica a lei da atração também vai perceber isso, mas quanto mais frustrado você tá com a sua vida, menos grato você tá com a sua vida, mais a sua vida vai te frustrar. E quanto mais grato você é a tudo que você tem, mais motivos Deus vai te dar para você ser grato. Então, a partir daquele momento que eu parei e refleti sobre a minha vida, vendo aquele momento que eu estava tendo com a minha família, né, vendo todas as possibilidades que eu tenho de ver a minha filha crescer, estando presente com ela todos os dias, cuidando dela, literalmente vendo ela crescer porque eu tô em casa, porque eu posso estar em casa trabalhando com ela. Às vezes eu tô numa reunião e ela tá mamando comigo, né? Então, isso me dá a possibilidade, graças a Deus, as clientes que eu tenho hoje não se incomodam, né? Elas, todas são mulheres, então elas não se incomodam e isso é maravilhoso, porque a gente cria também uma comunidade com pessoas novas que a gente vai conhecendo no meio do caminho que fazem sentido pra gente, né? Que estão na mesma sintonia. Então, eu percebi tudo isso naquele dia monótono que eu simplesmente parei e olhei, porque eu senti uma gratidão muito grande por aquele momento, sabe? E a partir daí eu comecei a observar várias coisinhas que eu fui tendo na minha vida que foram pequenas conquistas, sabe? E é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Esse é meu segundo podcast, então, meu segundo episódio. Então, eu ainda tenho muita coisa aqui pra falar com vocês, muita coisa pra melhorar enquanto eu tô falando. Se vocês quiserem deixar sugestões, inclusive, tem comentários aqui abertos pra vocês falarem. Eu sou uma podcaster iniciante, e então tudo aqui é um pouco amador, vamos se dizer assim, apesar de que eu faço tudo sempre com muito carinho e muita dedicação. Mas de certa forma é amador, então eu só tô me abrindo aqui com vocês. Literalmente eu não tenho um roteiro pronto. Inclusive eu pensei em fazer esse podcast pra vocês terem noção. E eu pensei simplesmente em fazer e subir episódios, mas como uma pessoa que gosta de se dedicar muito a tudo, eu vi várias aulas, várias coisas sobre como fazer um podcast, sobre o que é necessário, e eu vi muita gente falando que é imprescindível que vocês tenham um roteiro para fazer um podcast, mas eu sinto que o que eu quero falar para vocês não dá para colocar apenas em um roteiro. Eu acho que tem que vir da alma. Pode ser que às vezes agora no começo, pelo menos, fique um pouco confuso os episódios, né? Que eu talvez me repita algumas vezes, mas com o tempo eu vou aprendendo. De toda forma, essa é a minha forma de me comunicar também. Então, eu espero que fique bem claro para vocês o que eu tô falando aqui, que vocês consigam entender e sentir o que eu quero passar para vocês, o que eu quero transmitir. Porque eu tô muito feliz de estar compartilhando um pouco sobre as minhas vivências, o meu conhecimento com vocês, né? Claro que eu não sou a pessoa mais sábia do mundo, eu tenho apenas 26 anos, não vivi de tudo, mas tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar e pode ser que de alguma forma toque alguém, né? Pode estar tocando você nesse momento, você pode estar se identificando. Então, é isso que eu tenho como intuito para esse podcast. E hoje, então, a gente para refletir um pouco sobre o nosso presente e como que ele já pode ele pode estar sendo um sonho que um dia você sonhou e você não está percebendo, você está deixando passar. Então, aproveita cada segundo do seu presente, porque cada segundo do seu presente um dia você co-criou.
Então, seja de forma ruim ou seja de forma boa. Então, eu espero que você esteja vivendo um presente que você co-criou de forma boa. E deixa aqui no comentário qualquer coisa que vocês quiserem falar, o que vocês acharam aqui do podcast também. Se vocês quiserem seguir também o Instagram aqui do podcast, chama Ju no Meio do Caminho. Ainda não postei nada lá. E quem for lá, inclusive, vai ver, inclusive, que é um Instagram que era da minha antiga loja. Que isso aí é caso de outro episódio, mas é o Instagram antigo da minha loja. E que eu decidi transformar agora no Instagram do podcast. Que eu vou talvez postar algumas coisinhas por lá. Mas quem quiser seguir por lá também, Ju no Meio do Caminho, tá? E continuem no meio do caminho de vocês para todas as conquistas que um dia vocês pensaram e que vocês sonharam e que vocês já estão conquistando. Então, uma ótima noite, um ótimo dia ou uma boa tarde para vocês e um grande beijo da Ju.